Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, quem vos fala é o vosso irmão, professor Ronald. Muito obrigado por você estar aí, ligado em nosso canal, participando da nossa aula. Hoje, lição número 11. Eu sou professor do Instituto Teológico Metanoem, estamos aqui para servir os amados. Hoje o tema da nossa lição é a Páscoa desejada. O texto áureo está em Lucas 22:15, onde diz: E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. A verdade aplicada nos diz: a Páscoa que antecedeu o padecimento de Cristo foi um momento repleto de significados e revelações que devem continuar impactando a igreja até que ele venha. Os objetivos da lição são três. Primeiro, explicar a instituição da Páscoa. Segundo, mostrar os preparativos para a última Páscoa. E terceiro, entender como a Páscoa judaica ganhou um novo sentido em Jesus. Ok? São esses três objetivos. Nos roteiros de referências tem Lucas 22, 17 ao 20. Por favor, você leia aí em casa. Eu vou para a introdução, vamos lá. A introdução nos diz: trataremos sobre a Páscoa mais desejada que precedeu a sua morte. E a Páscoa ganhou em Cristo um caráter diferenciado. Então, meus amados irmãos, minhas irmãs, vamos ver aqui um pouco do contexto da Páscoa, tá? Antes de ser constituído, antes de ganhar um novo caráter como Santa Ceia, tá? Vamos entender os dois lados, um pouco do contexto histórico e um pouco do que se viu ou se vem, né, logo essa última Páscoa. Nós vamos ver a tradição pascual, sua instituição, seu objetivo ao longo das gerações e o contexto pascual do tempo de Jesus. A tradição pascual, a ideia central da celebração da Páscoa, é a libertação do povo de Deus do jugo da escravidão egípcia. Eu creio que a maioria dos irmãos lembra de como Deus libertou Israel, né, da escravidão egípcia após 430 anos de cativeiro. Então Deus trabalha, né, para cumprir a sua palavra de promessa que ele fez a Abraão, que o seu povo, né, depois de se multiplicar, também ele ganharia a terra que mana leite e mel, Canaã. Então parte da promessa está cumprida, o povo se multiplicou, agora o próximo passo é a terra de Canaã. A instituição da Páscoa se dá dentro desse contexto, quando Deus disse que ia enviar, né, um anjo que ia executar juízo sobre todos os primogênitos lá no Egito. Mas onde houvesse o sangue de um cordeiro, tá, esse anjo passaria por cima. Então daí vem a palavra Páscoa do hebraico, Pesach, que significa passar. Justamente se refere ao momento em que o anjo passou por cima da casa onde havia sangue. Tá? Quando nós vemos isso em Êxodo 12:12, tá? Quando vendo o sangue, ele passa por cima. Então, Páscoa se refere a este momento. O significado de alguns elementos: o cordeiro é um tipo de Jesus, tá? O pão asmo simboliza a saída apressada, disse o Senhor, saireis apressadamente, tá? E as ervas amargas, a lembrança dos momentos amargos do Egito. Eram estes os elementos da Páscoa, para que eles se lembrassem que aquele dia que sacrificaram o cordeiro, como o anjo da morte, né, o anjo que veio executar o juízo, passou por cima, e como eles sofreram e saíram apressadamente, tá, pelas mãos de Deus naquele dia do Egito. Seu objetivo ao longo das gerações: o comemorar a Páscoa, ele deveria trazer isto: não esquecer da libertação efetuada por Deus. Seria um memorial, dentro do hebraico zikaron, que é recordar alguma coisa do passado que possua um significado específico. Então,
quando diz assim que isto será em memorial, está dizendo, vocês vão se lembrar deste momento que Deus executou libertação. Ele fez, tá? Ele agiu para libertar vocês. Era um momento que não deveria se esquecer pelo povo de Deus. E é interessante como Deus trabalha nesta questão, porque Ele está colocando uma questão de fortes níveis emocionais. Veja que é um momento, tá, onde existe sangue derramado, né? Onde existe um sacrifício, onde existe o comer, o contato com aquele sacrifício, aquele cordeiro se torna um com eles que estão comendo, e tem, né, aquele momento de apreensão, porque meia-noite chega, né, e todos estão em casa, fechados, e eles veem isso, eles participam disso, que quando, né, passa a meia-noite e o anjo que vai executar o juízo não entra na casa deles. Então isso era um momento realmente marcante, né? Eu estava lá, né, como judeu, né, ao comemorar ele diria, né, eu estava lá e realmente, apesar de a gente sentir, né, um certo receio, né, uma certa apreensão de que o anjo vai entrar ou para matar o primogênito aqui ou não, e realmente o anjo respeitou a marca que Deus disse para nos colocar, o sangue do cordeiro. Tá? Então aqui temos que entender, tá, a questão, primeiro, de crer que naquilo que Deus disse, coloca o sangue, que o anjo que vai executar o juízo não vai entrar. Quando nós cremos naquilo que Deus disse, então nós agimos à altura disso e a bênção vem conforme essa fé. Êxodo 12, 14 disse: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. É interessante porque ele diz este dia, porque realmente, tá, no texto prosseguir, diz que será o primeiro dos meses, tá? Tem o dia e o primeiro mês que se começa, ou seja, uma nova etapa para o povo de Deus. E eu quero fazer uma observação, que faltava ainda 3 meses para 4 meses, tá? Que ia chegar final de ano, ou seja, o novo ano iria começar no mundo da época do Egito. Mas para Deus disse, este será o primeiro dos meses, este será o dia memorial e vocês vão celebrar a festa ao Senhor. É interessante porque Deus está dizendo, vocês não vão precisar esperar chegar final de ano para iniciar um novo ano, uma etapa na vossa vida. Não, eu estou colocando fim a este ano e estamos iniciando um ano novo a partir de agora. Então, quando Deus quer fazer a sua obra, tá? Ele tem poder de alterar os tempos. É isso que eu quero que você pegue. Tá? Faltava ainda mais de 3 meses para acabar o ano, mas Deus disse, não, este mês é o primeiro dos meses do ano para vocês. Né? E vocês vão celebrar por festa ao Senhor. Vocês vão se alegrar. Este dia vos será por memória. E lembramos que em 1 Coríntios 11, 24, Jesus também usa este termo. Faça isto em memória de mim. Vocês vão se lembrar deste momento. É um momento ímpar, é um momento onde vocês vão sair da escravidão para a libertação. Por quê? Porque se crê naquilo que ele disse. O contexto pascual dos tempos de Jesus. A Páscoa era um grande evento muito celebrado em Jerusalém, formando uma grande multidão. Essa multidão facilmente poderia ser estimulada a provocar algum levante e revolta. Veja, então a Páscoa, como é comemorada em Jerusalém, e os judeus estão espalhados pelo mundo, e de todas as nações os judeus vêm a Jerusalém. Tá? E Jerusalém então fica tumultuado, superlotado.
Então, às vezes, poderia surgir, né, algum tumulto. Então, é quando as autoridades religiosas, eles dizem, olha, nós não vamos prender Jesus para que não haja alvoroço. Eles ficam com medo. Não, agora, como nós vamos fazer? Tá? Eles estão pensando como prender Jesus sem alvoroço. Momentos que anteciparam a Páscoa, uma maneira de prender Jesus, Jesus ensinando no templo e os preparativos para a Páscoa. A notoriedade do mestre incomodava a muitos e como prendê-lo era o problema. Veja, o fato de Jesus estar se tornando bem aceito pela multidão, entre os fariseus eles dizem, importa matar Jesus, matar um homem, em lugar de que toda a nação pereça pelas mãos dos romanos. Então eles estão com medo. Se o povo disser que Jesus seria rei, né, o Messias rei, os romanos viriam, tá, e destruiriam Jerusalém, né, para que não haja um rei lá. E eles, na verdade, com esse medo, né, vão provocar piores situações. Diz em Lucas 22:3 que entrou, porém, Satanás em Judas. Quando esses líderes estavam pensando como prender Jesus sem tumulto, Satanás, ele acha espaço no coração de Judas. Os líderes religiosos se alegram com a oportunidade de matar Jesus. Agora eu quero que você perceba como é que Judas deu lugar ao diabo. Veja, se você analisa a palavra, você vai ver que Judas valorizava, tá, demais o dinheiro. Ele valorizou o dinheiro, amou o dinheiro. E o que ele amou se tornou senhor da sua vida na hora da decisão. E eu quero dizer para você, sempre é assim. O que é que você valoriza, meu irmão, minha irmã, isso você vai acabar amando. E aquilo que você ama vai se tornar o senhor da tua vida. Em momentos de decisões, estes valores, esses desejos, tá? Esses sentimentos é que vão governar a tua vida. Você queira ou você não queira. Então, o que você tem que fazer? Uma forma inteligente é você valorizar aquilo que é ético e justo diante de Deus. Aquilo que é bom e justo diante de Deus. Então, valorize as coisas que de fato têm valor. Ame o que é justo. Ame a justiça. Então, estes valores vão governar a tua vida. A justiça vai ser o Senhor na tua vida. Amém? Lamentavelmente, Judas valorizou demais, né, o dinheiro. O dinheiro, ele acabou amando o dinheiro, e o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e o dinheiro lhe governou o coração a ponto de vender Jesus por 30 moedas de prata. Jesus ensinando no templo, Jesus demonstra segurança e tranquilidade. Em Lucas 13:33 nos mostra que ele sabe que vai morrer. Mas o amor pela sua missão é maior do que pela sua vida. Isso é importante. Tá? Você lembra que as pessoas lá que fazem pressão, dizendo, olha, Herodes quer matar você, olha, você está correndo risco de vida. E Jesus disse, não, tá? Eu vou pregar hoje, amanhã e depois de amanhã, tá? E chegou meu dia, eu vou. Isso que é importante. Jesus, ele está dentro do propósito, dentro do plano de Deus, está fazendo sua missão, e ele então valoriza esta missão mais do que a sua própria vida, e sabe que se ele está no propósito do Pai, tudo vai dar certo. Quando estamos andando segundo o propósito do Pai, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está entendendo isso, tá? Então, andar no propósito é que interessa. Estar vivendo a missão que o Pai nos deu é que é importante. Quando estamos dentro do seu propósito, dentro da sua missão, tá?
seguindo as orientações do Pai, então nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Os preparativos para a Páscoa. A cidade de Jerusalém, por ocasião da Páscoa, ficava lotada. Por esse motivo, era necessário fazer os preparativos para a Páscoa. Vemos, então, que Jesus é previdente, ou precavido, né? E muito organizado naquilo que pretendia fazer. Porque a Bíblia diz que ele já tinha, né, deixado por avisado alguém para lhe reservar um local, né, para ele poder comemorar essa Páscoa. E ele dá essas indicações para os seus discípulos, né, para que fossem a uma determinada casa e dissessem que ele ia participar da Páscoa nessa casa, tá? Na casa de Maria, né, mãe de João Marcos. A Páscoa desejada, o novo significado do pão, o novo significado do vinho e a honra e responsabilidade de participar da ceia. Bom, os elementos tais como pão e vinho ganharam significado além de si mesmos. Então, terminada a ceia, diz a palavra, terminado a Páscoa, de comer eles a Páscoa, então eles tinham um momento de comunhão, de koinonia, tá? Eles comeram, todos eles comem daquela Páscoa, tá? Logo após, tá? Jesus, tá? Depois de ter comido o cordeiro pascual, as ervas amargosas, né? E ter comido essa Páscoa, logo depois ele vai pegar os elementos, o pão e o vinho, e vai dar a eles um novo significado. O pão usado por ocasião da Páscoa era um pão sem fermento, tá? Isso reportava a pressa com que os filhos de Israel saíram do Egito. É muito interessante isto, tá? É muito importante. Você vai ver, tá? Isso é um contexto cultural, tá? Quando as pessoas faziam pão na época, tá? Não havia o fermento Fleischmann que nós temos, né? Não havia o fermento da Royal, não havia fermento. Então, como que faziam? Eles pegavam a massa e deixavam uma massa fermentar de um dia para o outro. Esta massa velha, tá, que se usava como fermento. E como eles iam sair apressadamente, então não dava tempo, tá, para fermentar essa massa de um dia para outro. Por isto, o pão sem fermento lembra a pressa com que os filhos de Israel saíram do Egito. Hebreus 12, versículo 11, disse: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, e depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Veja, existe, né, uma organização que o Pai coloca, tá? Existe uma disciplina, tá? Eles deveriam sair apressadamente e eles vão fazer conforme isso, tá? E isso vai ser a lembrança do pão asmo, ok? Em Lucas 22, 19, né, agora Jesus pega esse pão e diz: este é meu corpo que por você é dado, faça isto em memória de mim. Aí eu quero fazer uma observação também aqui de Êxodo, tá? Não Hebreus, tá? Êxodo 12, versículo 11, eu vou ler, ok? Onde está Hebreus, por favor, enxergue Êxodo, eu troquei o texto aí. Êxodo 12, versículo 11, diz assim, ó: desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e calçados na mão, comê-lo-eis à pressa. Esta é a Páscoa do Senhor. Esse é o texto, tá? Êxodo capítulo 12, versículo 11, ok? Então, esse pão, tá, da Páscoa sem fermento simboliza pressa. Na Páscoa, agora Jesus pega o pão e
parte o pão, né, e disse: este é meu corpo, tá, que é partido por vós. Então, a partir desse momento, o pão já simboliza o corpo de Jesus que é partido por nós. Já o vinho, o Senhor estabelece um novo significado para o vinho ao tomar o cálice. Ele pega o cálice, né, que é o copo cheio de vinho, e disse: é o Novo Testamento no meu sangue, é a nova aliança no meu sangue. Tá? Na antiga aliança, né, era feito com a morte de animais, e o sangue de animais, né, era uma lembrança, né, do sangue do Egito, que foi colocado nas portas para serem libertos da execução do juízo de Deus que veio sobre todo o mundo do Egito. Agora, o sangue de Jesus, tá, representaria que realmente nós seremos livres do juízo que há de vir também sobre o mundo. Então, no passado, o sangue de animais representa o sacrifício de um substituto em lugar do pecador, porque lembra que o primogênito deveria morrer, quem morre, tá, é um substituto, e assim, tá, esse primogênito não morre. Agora, o vinho assume essa representação. Jesus morreu em nosso lugar para que nós sejamos livres do juízo vindouro. Veja, aqui eu coloquei um quadro. Na antiga aliança, temos um cordeiro, tá, que mostrava a fé no Salvador que viria. Então, quando se matava um animal, cortava, né, o pescoço do animal e se derramava o sangue, estava se dizendo, tá, eu sou merecedor da morte, mas está morrendo alguém no meu lugar. Não sabiam quem seria esse alguém, mas Deus disse, né, que alguém morreria, e eles criam nisso, ou seja, é uma fé no Salvador que viria. Já hoje, na nova aliança, quando nós tomamos o suco e o pão, nós temos a mesma fé, só que no Salvador que já veio. Eu quero dizer que sempre o elemento de salvação é a fé. No Antigo Testamento se crê no Salvador que viria, no Novo Testamento ou na Nova Aliança se crê no Salvador que veio, ok? Então esses são os paralelos na Santa Ceia. A honra e a responsabilidade de participar da ceia. Nessa celebração, nós temos alguns significados. Veja, na nossa revista diz assim: é possível que os discípulos não compreenderam plenamente o que significava a participação naquela celebração repleta de significados. Então, a celebração da ceia tem vários significados. E nosso autor colocou 3 tipos de significados: tipológicos, pragmáticos e paradigmáticos. Tipológicos, tá, é o que está se passando na mente dos discípulos. Quando os discípulos estão comemorando a Páscoa, eles se lembram como Deus agiu no passado, os livrando do Egito. Tá? Ou seja, a tipologia, tá, o simbolismo que carregava a Páscoa. E a parte pragmática, tá, que pragmático se refere às questões práticas, tá, dos fatos que iriam acontecer. Ou seja, a nova aliança estava para ser firmada, tá, nessa Páscoa. E as questões paradigmáticas ou significados paradigmáticos, né, o paradigma é que é um padrão. Tá? Paradigma é isso. Então, a partir deste período, o padrão, tá? Ou seja, se estabelece um novo padrão de interpretação para o pão e para o suco, ok? Então, por isso é a questão de significados, né? A ceia para nós agora tem um novo padrão, uma forma nova de se interpretar estes elementos. Veja em 1 Coríntios 11, 27 e 29, diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão
e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu deixei aqui sublinhado em amarelo para que você perceba o contexto. Tá? Quando se diz beber o cálice do Senhor indignamente, veja que esse indignamente está sendo explicado no versículo 29, quando diz o que é indignamente? É não discernir o corpo do Senhor. Tá? É não entender, tá? Não compreender, não discernir que fatores, tá? Que elementos, né, nos é carregado na morte de Cristo. Não discernir o corpo do Senhor está dizendo as pessoas não compreenderem o significado que traz, o significado que carrega a morte do Senhor. Essa versão é a versão revista corrigida. A versão da NVI, ela já é mais direta. Disse: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Assim examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir, veja, ele já coloca diretamente o indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então fica bem claro que participar indignamente é participar sem discernir o corpo do Senhor. Veja, quem não discerne o corpo do Senhor, ele não se beneficia, tá, do poder que ele carrega em si. O Paulo diz assim: por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes. Por quê? Porque não discernem o poder que tem, tá, o corpo do Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então concluímos que a mesa do Senhor não tolera nem descrença, nem desobediência. Por quê? A descrença gera desobediência, ok? A crença gera obediência. Se eu creio que Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades e as minhas dores, né, eu vou agradecer a Deus por isso. Eu estarei discernindo o corpo do Senhor. Vamos ver mais aprofundadamente aqui. Eu devo crer o quê? Que o sangue, a morte de Jesus. Quando fala sangue, por favor, entenda a morte de Jesus. Porque a Bíblia diz que quando o Cordeiro Pascal era morto, se pegava o sangue e se levava, né, para ser oferecida diante de Deus esse sangue. Esse sangue estava dizendo que alguém morreu. Tá? Então, quando você fala sangue, você entenda, a morte de Jesus foi para me livrar do poder do pecado e suas consequências. O sangue é prova que morreu. Tá? O salário do pecado é a morte, não é assim? Tá? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o pecador merece morrer. Mas em 1 Coríntios 15, 3, diz que Jesus morreu, né, em nosso lugar. Ele é a nossa Páscoa. Então vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Veja o texto bíblico, ele nos diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Tá? Então é isso que significa o sangue. Jesus morreu conforme estava escrito, segundo as Escrituras, ok? Aí Colossenses 2,13 também nos confirma isto. Você pode ler aí em casa, são versículos para confirmar, tá, aquilo que está escrito. E o corpo que foi literalmente castigado e ferido, foi para me curar das enfermidades e dores, foi para curar você. Êxodo 15, 26 nos mostra o primeiro nome de Deus revelado após a saída do Egito: eu sou o Senhor teu médico. E no Salmo 105, versículo 37, diz que entre os que saíram do Egito não houve nenhum enfermo. Veja só,
Tá? Quando os judeus saíram do Egito e comeram daquela carne, eles entenderam a mensagem de Deus. Tá? O juízo que viria por causa, né, do pecado, tá? As consequências que traria, eles são libertos disso. Não houve nenhum enfermo no meio do povo de Israel. Foram mais de 3 milhões de pessoas que saíram, não houve um só enfermo. Então o salmista, no Salmo 103, versículos 2 e 3, disse: bendice minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Em Isaías 53, versículo 4, o profeta, ele junta em um só sacrifício os dois benefícios. Tá? Jesus levou, né? Disse, ele foi castigado, tá? No seu corpo, a sua carne foi rasgada, o seu corpo foi ferido por nossas iniquidades, né? E pelas suas feridas nós fomos sarados. Tá? Então o profeta Isaías, ele junta, né, no seu sacrifício os dois benefícios, a salvação e a cura. É isso que Paulo está dizendo, porque muitos não discernem estas questões, só beneficiam-se em parte do sacrifício da cruz. Concluindo, meus amados, a igreja deve celebrar a ceia do Senhor até que Ele venha e nos conduza à participação nas bodas do Cordeiro. Meus amados irmãos, minhas irmãs, vamos nos beneficiar plenamente da Santa Ceia do Senhor, desfrutando já aqui a salvação da nossa alma e também os benefícios da cura, e já nos preparando com isto para a vinda do Senhor. Porque quando Ele vier, de fato, seremos 100% purificados espiritualmente e 100% libertos de toda fraqueza física. Amém? Enquanto isso, gozamos em parte ambas as coisas. Bom, chegamos no final, explicamos a instituição da Páscoa, mostramos os preparativos para a última Páscoa e entendemos como a Páscoa judaica ganhou um novo sentido em Jesus. Deus abençoe a você, meu amado irmão, minha irmã. Palmas para você. Obrigado por ter chegado até o fim. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, abençoe vidas. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus.